Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Aqui, Pastor Aleluia, é com muita alegria que nós, mais uma vez, estamos aqui para tratar das grandes questões da Bíblia, não é? E a grande questão que eu trago agora, neste exato momento, é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um tema teológico complexo, controverso e de grande especulação no meio teológico. A maioria dos mestres e doutores e pesquisadores já tentaram desvendar esse tal pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E nessa maioria, o que a gente ouve não passa mesmo de especulação. Muitos se equivocam quando tentam exaurir o tema, quando tentam desvendar esta questão. O que nós temos hoje são muitos equívocos acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já tenho recebido algumas pessoas tomadas de grande pavor, de medo, desespero, e até recebi uma que estava pensando em se matar, ligou para mim, eu passei uma madrugada tentando explicar para esta pessoa, porque ela ligou para mim dizendo que havia blasfemado contra o Espírito Santo. Ela estava convicta de que havia blasfemado e de que não havia mais perdão para ela, e que ela iria se matar, inclusive queria se matar. Observem que o inimigo, ele estava ganhando tanto campo na vida desta pessoa, que já estava traçando a sua morte, para que assim ele pudesse, levá-la para a sua caverna eterna. Mas esta mulher, ao ligar para mim, e ao confessar que estava convicta do seu pecado, eu então perguntei a ela, pelo Espírito de Deus, eu perguntei a ela, mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Perguntei a ela para ver se ela estava mesmo ciente do pecado que ela havia cometido. Então ela começou a falar, e ela foi começando a falar, e falava, e eu percebi que ela não sabia qual era de fato o conceito, a definição da blasfêmia contra o Espírito Santo. Daí, como eu percebi que ela não sabia o que era esse tal pecado, esse tal crime, eu comecei a explicar-lhe e a mostrar para ela. Então, a primeira pergunta que eu fiz, ora, como você diz que está em pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, uma vez que você nem mesmo sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando eu disse isso para ela, quando eu mostrei para ela que tudo que ela havia me dito não era blasfêmia, e quando eu mostrei para ela que a tal blasfêmia que ela dizia que havia cometido, eu mostrei para ela que não, que ela de fato não havia cometido blasfêmia e que ela não sabia o que era blasfêmia. Como, pois, ela poderia estar convicta de que estava no pecado de blasfêmia? Percebe-se que o inimigo de fato estava trabalhando contra esta vítima e levando a um desespero total à toa. Então ela caiu em si e tomou consciência de que de fato ela não sabia o que era blasfêmia e que, portanto, ela não podia estar em pecado de blasfêmia, uma vez que ela mesma não sabia o que era blasfêmia. Aleluia! Assim nós temos uma multidão que está espalhada por aí, que está com essa mesma dúvida, com essa mesma confusão, achando que blasfemou ao tempo que ela não sabe nem o que é blasfêmia. Percebe-se claramente que isso é uma ação diabólica que tenta convencer esta pessoa de que ela não tem mais direito ao perdão porque ela blasfemou, uma vez que ela mesma não sabe nem o que é blasfêmia. Então, alguém acha que Jesus falou sobre a blasfêmia. Não, mas Jesus falou sobre a blasfêmia. Eu sempre digo que a blasfêmia, eu não gosto de comentar sobre blasfêmia, até porque a Bíblia não explica o que é blasfêmia.
Mas alguém disse, não, o Senhor Jesus falou. Vamos ver se Jesus falou mesmo. Está aqui registrado em Mateus, não é? Deixa eu ler aqui Mateus 12. Mateus 12, 22 diz, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Isso aqui não é uma utopia, não é lendário. Esse demônio Beelzebu existe e eu já o vi. Alguns teólogos dizem que isso aqui é lendário, é conversa de fariseu. Não. E ele então disse, expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios Beelzebu. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Aí ele diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Observe que Jesus disse, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado neste século, nem no futuro. O que ele disse sobre blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo? Nada. Aqui não há um conceito, aqui não há uma definição. Ele diz, se falar alguma coisa contra, mas que coisa? O que, de fato, caracteriza essa blasfêmia? Observe que nós temos aí no Novo Testamento, no Velho Testamento, mais de 23 mil versículos, no Novo mais de 7.957, ao todo mais de 31 mil textos bíblicos, e nós só temos este, que Jesus se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo. E, neste texto, o Senhor Jesus não define o que é blasfêmia. Ele não define, quando ele diz, se alguém falar alguma coisa contra. Mas que coisa? Como? De que forma? Como se caracteriza esse crime? Como de forma esse pecado se caracteriza? O Senhor não disse, o Senhor não definiu, o Senhor não entrou por menores, nem detalhou. Ele apenas mencionou. Como é, então, que alguém supõe o que é pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, uma vez que o próprio Cristo não detalhou? Porque esse pecado ele é quase impossível de alguém cometer. Você sabia disso? Eu sei exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas não vou dizer aqui. Por que não vou dizer? Porque enquanto você não sabe, até porque esse pecado é quase impossível de alguém cometer, eu não vou dizer por quê. Porque se você não sabe, melhor ainda. Porque a quem muito é dado, a ele muito é requerido. Não é? Lembra desse texto? Mas aquele que nada sabe, ou que não sabe acerca daquilo, o Senhor terá mais tolerância. Ele será poupado. Então veja, para que você tem tanto desejo de saber de um pecado desse que raríssimas pessoas na terra podem cometer? Lá em Lucas 12, lá pelo versículo 48, ele diz assim, aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. Eu vou ler o 47. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites.
Mas aquele que não conhece, não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites, porque ele não conhecia. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, se você não sabe, por que você tem tanto desejo de saber de um pecado que raríssimas pessoas cometem no mundo? Quando Jesus fala isso aqui em Lucas, ele não disse que os fariseus cometeram o pecado da blasfêmia. Não, 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 não. Os fariseus não cometeram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, até porque eles falaram contra Jesus e não contra o Espírito Santo. Eles falaram contra Jesus. Eles disseram, este expulsa por Beelzebul. Eles não atingiram diretamente o Espírito Santo, não falaram contra o Espírito, não mencionaram, não verbalizaram contra o Espírito diretamente, mas contra Jesus. E Jesus aproveita e fala do Espírito. De forma que aqui os fariseus não estavam condenados pelo pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós temos no texto bíblico algumas palavrinhas, alguns verbos que caracterizam pecados contra o Espírito Santo e que não são blasfêmia. Observe, por exemplo, nós temos o entristecer, o extinguir, o resistir e o tentar. O entristecer é Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo. Extinguir, 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito Santo, ou seja, abolir, não tire ele, não faça com que o Espírito Santo desapareça da sua vida ou do vosso meio. Não é? Outro texto é o resistir, Atos 7, 51, não é? Porque vocês resistem ao Espírito Santo. E o tentar em Atos 5:9, né, daqueles que foram mortos, inclusive na Nissa-feira, porque tentaram ao Espírito Santo. Veja que nenhum desses textos, entristecer, extinguir, resistir ou tentar, nenhum desses é blasfêmia. O Senhor falou da blasfêmia contra o Espírito Santo. O fato de você entristecer não significa que você não terá mais perdão. O fato de você extinguir o Espírito Santo, abolir, eu não quero ele na minha vida, ou por alguma coisa você simplesmente não dá lugar, não crê, não aceita a ação do Espírito Santo, isso ainda não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo, também isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tentar ao Espírito Santo, isso também não é blasfêmia. O Senhor falou de blasfêmia. E você talvez vai buscar no dicionário e você vai dizer, eu descobri o que é blasfêmia. Você descobriu o que é blasfêmia, mas não descobriu o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você descobriu o que é blasfêmia, eu também descobri o que é blasfêmia. Mas você não descobriu o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não. Eu digo com certeza que você não sabe. E isso eu falo com pastores, doutores, mestres em teologias, professores. Os senhores, de fato, não sabem o que é blasfêmia. Entristecer não é blasfemar, resistir ao Espírito Santo não é blasfemar, extinguir não é blasfemar, tentar o Espírito Santo também não é blasfemar. Esses 4 verbos que eu citei, além do blasfemar, eles se diferem de blasfemar. O Senhor disse, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, que disser uma palavra contra o Espírito Santo, ele não disse que palavra é, ele não conceituou, ele não definiu esse pecado. Ele fez menção apenas, mas ele não definiu. Portanto, irmãos, fique em paz. E não se deixe levar quando o diabo vier à tua mente dizer, você blasfemou. Você diga assim para ele, eu blasfemei? Como? Se eu não sei nem o que é blasfêmia. Romanos 7, quando você vai ler, ele vai dizer assim, ele chega a dizer que não há como chamar alguém de transgressor sem uma lei que defina. No direito a gente chama assim, não é? No direito a gente diz que não há crime sem lei que o defina. E também a Bíblia diz que não tem como chamar de pecado aquilo que não há mandamento para aquilo. Se você não sabe qual é, de fato, não conhece, não define, não conceitua, e o próprio Cristo não conceituou, não detalhou isso, como o inimigo vai te convencer de que você está em pecado de
blasfêmia contra o Espírito Santo. Rejeite este pensamento. Rejeite esta tentação do diabo. Rejeite isso da sua mente. Você não blasfemou porque você não sabe o que é blasfêmia, porque a Bíblia não diz o que é blasfêmia. Nos 31 mil versículos da Bíblia, só uma vez se fala em blasfêmia. Nós temos 78 textos na Bíblia falando de blasfêmia, mas nenhum explica o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só Cristo falou da blasfêmia contra o Espírito Santo e nem ele mesmo conceituou, nem definiu e nem disse o que é de fato essa blasfêmia. Descanse, irmão. Fique em paz.